Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre essa exigência dos cartórios de duas testemunhas sempre que precisamos de um serviço notarial. Essa exigência, ela decorre de uma determinação prevista nos códigos de normas dos estados da federação. Cada estado brasileiro tem o seu respectivo código de normas e a maioria desses estados, eu acho até que todos eles tem em seu respectivo código de norma essa previsão, essa determinação de que sempre que uma pessoa com deficiência visual precisar utilizar um serviço notarial, deve-se exigir duas testemunhas. Acontece que a LBI, que é a Lei 13.146 de 2015, revogou essa determinação. E a LBI é uma lei federal, então ela tem hierarquia sobre os códigos de normas, né? Só que os cartórios não sabem disso. Então o que a gente pode fazer? Informar ao cartório que essa exigência foi revogada e que não pode mais ser praticado sob pena de o cartório estar incorrendo em crime. A grande inovação da LBI foi essa, porque a gente tinha muitos direitos reconhecidos já, mas nada acontecia quando esses direitos eram desrespeitados. Agora não. Agora o artigo 88 da LBI prevê o seguinte. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, com base nisso, o cartório não pode mais exigir as duas testemunhas e a gente pode se dirigir ao cartório com uma cópia da LBI impressa. Além da LBI, tem a Resolução 230 do CNJ. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, uma das atividades dele é fiscalizar e verificar a prestação de serviços dos cartórios. E ele repete no artigo 8º dessa Resolução 230, quase que na íntegra, o artigo 83 da Lei Brasileira de Inclusão e o seu respectivo parágrafo único. Vamos ver o que diz o artigo 83 e também o artigo 8º da Resolução 230. LBI, artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 8º, diz a mesma coisa. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Então, assim, comigo, o que tem acontecido? Alguns cartórios já sabem que essa exigência foi revogada e não exigem mais. E os cartórios que ainda não sabem, eu informo, olha, existe uma lei federal que tem hierarquia sobre a lei que determinava essa exigência e essa lei federal revogou a exigência. É a Lei 13.146 de 2015 e também a Resolução 230 do CNJ. Eu até falo para o funcionário, olha, coloque aí no Google, você vai encontrar rapidamente, mas posso também levar uma cópia da lei e da resolução impressas. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para a lei, para a LBI e também um link para acesso à resolução. Vale a pena a gente ter uma cópia disso impresso e levar conosco. E aí o cartório que ainda não sabe dessa revogação dessa exigência, acata, vê a lei e diz, não, realmente foi revogado e tal, e eu consigo então reconhecer firma e utilizar todos os serviços notariais sem as duas testemunhas. Agora, uma outra questão bastante delicada é a seguinte, tem algumas pessoas com deficiência visual que não assinam, consta lá no RG, deixa de assinar em razão da deficiência. Gente, isso nós precisamos mudar. Qualquer pessoa pode assinar.
né? Basta que a gente desenvolva uma própria assinatura, pode ser um desenho, pode ser as letras iniciais do nosso nome, mas que a gente treine isso para fazer sempre igual, né? Sempre da mesma forma. Porque essa coisa de colocar o dedo, colocar a impressão digital, caracteriza o analfabeto. E nós não somos analfabetos, né? Então, se a gente chegar no cartório ou em qualquer outra situação e disser, olha, eu não assino e preciso colocar o dedo, eles vão exigir 2 testemunhas. E aí não há o que fazer. Agora, se nós chegarmos lá e dizer, não, eu assino normalmente, eu tenho uma deficiência que não me impede de assinar, de praticar os atos da vida civil, o cartório ou o banco ou qualquer outro órgão ou empresa não pode exigir as 2 testemunhas. E aí, para quem ainda não assina, é importante treinar uma assinatura. Quando tiver seguro que está assinando igual sempre, tirar uma segunda via do RG com a assinatura e sem essa ressalva, deixa de assinar em razão da deficiência. Aí vai até a instituição com a documentação, olha aqui, no meu RG eu assino, então a lei me garante o direito de não precisar das 2 testemunhas. Porque é um constrangimento, né? Imagina, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que levar 2 testemunhas, expor a minha vida civil a essas testemunhas, expor a minha privacidade, enfim, nada disso é interessante. É um constrangimento, na verdade, né? Então é isso, se a gente for ao cartório e informar e demonstrar que temos esse conhecimento de que a lei nos garante o direito de assinar, de reconhecer firma, de usar todos os serviços notariais sem as 2 testemunhas, eles vão acatar. Agora, tem situações que as testemunhas são exigidas. O analfabeto precisa das testemunhas. Por isso é importante a gente assinar. Quem vai se casar precisa das 2 testemunhas, independentemente de ter uma deficiência ou não. A lei determina isso para todo mundo. Aí nós precisamos mesmo das testemunhas. Agora, nas outras situações, onde as testemunhas só são exigidas para nós com deficiência visual, isso acabou. E a gente tem que ir ao cartório munido dessa informação e desse domínio, né, dessa informação e de uma cópia das leis e tudo mais. Vou deixar aí na descrição do vídeo, podem acessar. Se tiver alguma dúvida, deixem no comentário que a gente vai conversando, ok?